Márcia, Oi, ativa amada. seu som. Aí, Bom dia a amada, todos. bom dia. Eu disse eu vou levantar a mãozinha antes, porque eu queria muito compartilhar. Eu fiz com a Luana e eu vou me emocionar, porque foi muito profundo. Foi algo assim que eu achava que eu já tinha curado na minha vida, e não. Quando a gente entrou na energia, foi lá, retinho. Foi direto naquilo que realmente me incomodava. Que era lá na raiz da minha família, quando meu pai e minha mãe separaram, o abandono, a não aceitação, que foram várias crenças ali que ela reprogramou para mim. Uma delas de que eu me sentia a bruxa da família, que eu não era aceita Olha, só. e que isso estava atrapalhando o meu trabalho, porque eu sou terapeuta reikiana, espírita. E eu venho de uma família muito católica, apostólica, romana. Então, o fato da minha família não aceitar que eu era diferente, que eu trabalhava com essas coisas, estava travando o meu trabalho, porque daí eu não queria me expor. A questão de internet, essas coisas, eu nunca quis, porque eu vou me expor, daí eu vou ser criticada, a minha família vai dizer, ó lá, né, a feiticeira da família, a bruxa da família se expondo, medo de envergonhar minha família pela minha profissão, e eu ficava nesse conflito, porque eu sei o quanto que é bom, o quanto que eu quero isso, e quanto que eu ajudo as pessoas com o meu trabalho. Mas esse medo de me expor, da minha família criticar, da minha família falar que eu estava fazendo coisas erradas, me incomodava muito. E aí a Luana fez eu entender que uma das crenças mais fortes é que eu mesma não me aceitava, por eu ser diferente da minha família. E muitas vezes eu me perguntava, por que que eu não consigo participar lá da Igreja Católica? Por que que eu tenho que ser tão ligada a pedras, a bicho, a rio, a natureza, né? Por que que eu não consigo ser igual meu pai, igual minha mãe, igual meus irmãos que têm aquela fé lá dentro da igreja que para eles só existe aquilo? E para mim aquilo era muito assim limitado, eu não conseguia me encaixar lá. Aí eu vim para aquilo que eu realmente sempre quis desde criança, mas com isso eu recebi o abandono da minha família, né? Eles viraram as costas para mim. A gente tem uma convivência, mas é assim muito superficial. Então já entra a crença ali do abandono pela família, de ser criticada pela minha família, de não pertencer a uma família, de não ter uma família de verdade, aquele aconchego de família. E tudo isso, nesses meus 25, 30 anos que eu venho trabalhando e buscando, parecia que estava resolvido. Aí hoje foi uma coisa incrível, porque quando a Luana entrou e a gente se conectou, foi lá, foi nisso, direto. E a sensação que eu tive no final, mais no final, é de que tinha se aberto uma ferida enorme aqui no meu cardíaco, sabe, sangrando assim, uma coisa ruim, preta, doendo, e que estava sendo tirado tipo uns nó de pinos, assim, de pinho do meu cardíaco, sabe? É como se tivesse as estacas cravadas profundamente ali estivessem sendo tiradas. E doeu, Graças a Deus. doeu, doeu, doeu muito. Mas depois
quando ela começou a fazer os downloads ali e reprogramar, foi muito interessante porque eu visualizava essa ferida enorme aberta aqui, sangrando, e ela foi fechando e foi fechando, e veio muito uma luz verde, uma luz assim dessa cor, e que foi, sabe, limpando aquilo e fechando, e fechou, e foi passando toda aquela dor. Então, eu falei para a Luana, eu acho que toda essa minha existência aqui, eu vinha tentando curar essas coisas, e eu achava que estava curado, mas não estava. Agora eu acredito que sim. Agora eu creio mesmo que tirou, porque foi lá na raiz. E eu Uhum. sou muito grata por tudo isso. Foi maravilhoso. Uau, Quando, uau. Que linda. quando eu fui fazer para a Luana, aí como eu estava ainda nesse estado físico de emoção, eu meio que me atrapalhei um pouco, mas fui conectando com a fonte, foi indo, e foi indo. E quase no fim eu me distraí, me dispersei. Aí eu voltei, fui à fonte e perguntei. Pedi ajuda, sabe? Que me ajudasse naquele momento, que eu conseguisse fazer para a Luana um trabalho maravilhoso como ela fez para mim. E, gente, foi incrível. Eu comecei a visualizar assim um tubo de luz que veio e desceu na cabeça da Luana e entrou assim e vem até o cardíaco dela e ali se expandiu uma luz assim, sabe, de várias cores e foi limpando e foi iluminando ela e tinha muita luz violeta transmutando e limpando e ela ficou toda iluminada e eu Uau. senti que toda a queixa dela, todos os medos que ela comentou, a situação dela, né, com a mãe e tal, aquilo foi se dispersando, foi indo, foi limpando e foi ficando tudo tão, olha, tô toda arrepiada aqui de falar. E foi ficando toda iluminada e eu fiquei muito grata à fonte e eu digo que realmente pedis e obtereis, né? Pedis, Uhum, uhum. o retorno foi imediato e eu sou muito grata à fonte pelo que a Luana ajudou a fazer comigo e pelo que eu consegui fazer com ela, né? E sou muito grata a vocês todos e obrigada por poder compartilhar isso aqui. Foi fantástico, Gratidão. foi lindo. Amei. Gratidão, Márcia, gratidão pela Realmente, verdade, né? é. Eu sinto assim que a sua entrega é o que permitiu, né? A entrega é o que abre a porta para esses novos níveis de cura, né? E uma pérola preciosa que a Márcia entregou para todo o grupo aqui é justamente isso que, independente de quanto tempo de caminho, às vezes tem camadas ali que são presentes que a gente acessa Novamente. e para curar em novos níveis, né? E às vezes a gente acha que, às vezes já resolveu uma coisa ou outra, é muito comum todos nós ter momentos que achar que, olha, já. Só Uhum, que às vezes é um presente, não é algo ruim quando vem. É um presente do Criador para nós de, olha, libera mais essa camada. Olha o estado que a Márcia está nesse momento, né? Ou seja, levou a Márcia para um novo patamar de para ela cumprir essa missão como trabalhadora da luz, que é essa missão dela, né? Assim como a de muitos também, de ajudar nesse processo de despertar, né, de tanta gente. Gratidão, Márcia. Outra chave preciosa que ela trouxe foi: meu Deus, e agora? Né? Quem é que pode me ajudar? O Criador. Ela recorreu a ele isso, e recebeu essa ajuda. Então, o Teta Healing trabalha a nossa humildade de pedir ajuda e receber essa isso. ajuda, né? Uhum. Fantástico. Gratidão. Gratidão, Gratidão. amada. Linda, Obrigada. gratidão pelo compartilhamento. Chamar o Emerson agora. Oi, Habilite seu microfone. Aí. Pronto. Opa! Olá, saudações. amado. Gente, o que é que vocês estão fazendo conosco, hein? Ai, já É não. o Criador. Tiradora. Ah, é,
é engraçado porque no primeiro momento a gente pensa assim, vou entrar, é só mais um treinamento, mas por curiosidade já li algumas coisas, vou ter algumas percepções diferentes. E isso desde 2019, eu digo assim, 2019 eu adentrei o espaço das terapias holísticas e comecei com o Reiki, fiz os 3 níveis, mas faltava alguma coisa, eu não me sentia completo e vim fazendo outras técnicas e acreditei que estava entrando em só mais uma técnica. Desde a sexta-feira vocês estão desconstruindo tudo que eu imaginava. E aí eu traço como essa jornada que realmente a coisa mudou. Ontem, na hora de uma atividade, eu fiquei com a Egli, não, ou seja, a pessoa que deveria estar comigo não teve alguns problemas, fiquei sozinho, a Egli entrou, o tempo foi passando e eu estava tranquilo. E ela tentando alguém para ficar comigo, e de repente ela fez, tá, eu vou fazer o download para você, tá? Eu posso fazer? Pode, fica à vontade. E aí ela me trouxe uma mensagem ao final, que ela tinha visto uma criança muito oprimida e tal, e de repente ela viu aquela criança chegando num portal de luz. A mensagem veio, eu abracei, ok. Aí hoje, no sorteio da sala, eu caí com a IA, Uau. mas foi ótimo, porque assim, na hora que eu fiz a conexão, para mim, já veio de imediato assim que eu deveria colocar para que fosse trabalhado, foi trabalhado, e durante esse trabalho, eu tive aquela visão exata daquela criança sorrindo, brincando numa cachoeira, aquela água limpa. Eu fiquei pasmo com o que aconteceu, tá? Essa imagem e ao mesmo tempo a sensação de libertação, como se eu tivesse limpado muita coisa, tá? O corpo ficou leve. E isso, lógico, jogou assim, a minha confiança foi lá para cima. Depois eu Uhum, fiz o atendimento para IA. E veio uma coisa muito interessante, que na hora que eu fui fazer a conexão, que eu estava já pensando em perguntar, ou seja, eu ia seguir o manual, e a coisa veio simplesmente assim, ó, não, você vai fazer isso, não, você vai fazer isso. Mas quando eu pensei em titubear, aquela voz mais potente, faça. Ótimo. Então, assim, é, foi, foi maravilhoso, tá? Essa atividade. O que eu posso visualizar, e até comentei com a IA, é que o manual está ali para você ter um norte. Mas quando uhum. você faz a conexão de fato, você simplesmente é um instrumento e deixa acontecer. Tanto assim É que na hora isso. que eu estava fazendo o trabalho com ela, que eu estava, ou seja, estava querendo vir aquela dúvida se a coisa tinha funcionado, eu visualizei uma criança com vestido, tá? Eu até brinquei, que eu comentei com ela, uma criança com vestido lilás, toda florida, vindo para mim, me dando aquele abraço, um beijo na bochecha, saiu sorrindo e disse muito obrigado. Nossa. E aí a confiança, porque assim, eu estou conseguindo visualizar, eu estou conseguindo escutar. Então, Uau! esse treinamento aqui, e aí eu vou para aquela imersão, quando o Pedro falou, olha, é transformador. Literalmente, eu fui colocado de cabeça para baixo, diante de tudo que eu tinha como conceito, tá? Só tenho que agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Lindo, Ah, que maravilhoso. gratidão, Emerson. Bem-vindo à família, que coisa boa te ouvir, amado. É lindo, né, quando a gente Tudo de bom. percebe que é a fonte criadora que está guiando tudo mesmo, né? Eu te agradeço por essa chave, né, para todos nós, que é o manual tá lá, se a gente precisar recorrer, mas o Criador também nos fala, né? Então o manual tá ali, mas que a gente também não se prenda só àquilo, que a gente deixe ser instrumento, né, do Criador. Isso. Gratidão, meu Gratidão. querido. Te amamos, Gratidão. viu? Estamos juntos. Um grande Obrigado. abraço. Salve sua força. É um cacique, né? É, chegou chegando. Coisa linda. Isabel,
Oi, Isabel, querida. Isso, pronto, agora Oi, foi. Oi, Amanda. tudo Oi, bom? amado, tudo bom? Gratidão, tudo Gratidão. certo. Eu tive um desafio hoje bastante grande, assim, e na verdade trago em forma de partilha, mas também em forma de questionamento, assim, para receber de vocês essa orientação. Uhum. Eu não vou falar a pessoa que eu fiz a partilha e atendi ela no início, ela trouxe o medo, a insegurança e o medo de se expor. Então, no primeiro momento, fui seguindo um pouquinho o manual, se expor, o que de pior poderia acontecer se você se expusesse, você tem medo de quem? Aí veio o medo do julgamento, medo de quem, né? Quem que poderia te julgar? Então veio o pai, uma memória muito forte do pai. Mas depois dessa vivência, e aí já mandamos para a luz, né, essas experiências, essas dores. Aí depois Ótimo. veio uma memória de abuso junto com essa, né? É E normal aí, vir. bom, meu Deus, aí não sei se eu me assustei ou que me senti despreparada, na verdade foi o sentimento, tá? Porque várias pessoas assim já nessa caminhada de terapia que estou começando, mas né, estuda aqui, estuda ali, várias pessoas já chegaram para mim com esse histórico de abuso. E o Uhum. que eu observo? Que tem dores muito mais profundas. Então, o que aconteceu ali? Conversamos e com muita amorosidade, fiquei ouvindo, a pessoa se sentiu de relatar alguns elementos e até tentei perguntar para ela o que você está sentindo agora por relatar essa vivência, para ver se eu conseguia conectar com o medo, né? E aí não veio muito, ela não conseguiu muito, né? Percebi que ela estava muito enraizado tudo isso, e muita emoção e muita dor. E aí perguntei: você tem medo ainda de ser abusada? Porque eu queria trazer que medo é esse, então, agora? Lá na infância foi aquilo, mas e agora? O que reverbera esse medo? E ela não conseguiu trazer muito, né? Não, ela não soube Tava colocar muito doloroso. isso. Mas mesmo assim, né? Fizemos todo o processo, fizemos o download, daí eu fiz o download da segurança, né? Isso. Ótimo. Que é possível você viver se sentindo segura, conectada à fonte. Então levei um pouco mais para esse lado e conseguimos encerrar tudo certo. Ela saiu mais ou menos bem, ela disse que saiu mais leve, mas ainda muito mexida, assim, acho que mexeu uma Ah, coisa muito profunda. E aí depois o que eu percebi no campo que tipo ela eu não verbalizei isso para ela, mas eu disse: como é que tu tá te sentindo agora para me atender? Ela disse: ai, meu Deus, não estou me sentindo nada confortável para me atender. E eu acolhi isso, e era o que eu estava sentindo também. Mas eu não quis não. passar para ela a minha percepção para induzir, né? Daí ela Uhum. disse: ai, eu não estou me sentindo confortável, mas não quero te deixar chateada. Eu disse: não, eu também estou sentindo isso no campo, que agora tu deveria ir tomar um banho e te refazer, ao invés de estar me atendendo, né? E aí Uhum. acolhemos essa verdade que veio para o campo e ficamos, né, tratamos de sair daquele pensamento e sentimento e ficamos conversando outras coisas e partilhando coisas da vida, ela prof, eu prof também. E aí ficamos assim nessa conversa. Mas o que eu quero trazer para vocês? Essa dúvida, Uhum. porque é uma dor muito profunda e interessante que ela veio para mim. Eu não tive a experiência de abuso consciente, eu não tenho, mas eu sempre tive medo. Então eu acho que é uma dor que eu trago da ancestralidade muito forte. As minhas mulheres ancestrais devem ter passado por isso. Teve uma época da minha vida que eu não caminhava a pé, tipo 1 quilômetro, né? Meus pais sempre foram da colônia, e aí para ir para casa, estão me Desligou a ouvindo? câmera. A gente está te ouvindo. Acho que deve ser a Ah, câmera que tá. talvez. Tá aberto aqui A para gente mim, só não vejo vocês. Ok, tá. então teve uma época, eu já adulta, eu tinha medo de fazer 1 quilômetro para chegar até a casa dos meus pais na colônia, porque eu tinha esse medo, mas consciente que minha mãe tenha comentado, eu não vivi isso pessoalmente nessa vida. Então, isso me veio hoje, tá, com a experiência dessa colega, né? Deve ser algo muito mais profundo. E aí a pergunta que eu faço a vocês justamente, tem alguma orientação específica quando é trazido essa dor específica?
Isabel, você está conseguindo ouvir a gente? Estou conseguindo Mesmo ouvir, sem não vejo câmera? vocês, mas escuto. Tá. Eu vou respondendo enquanto a gente liga a câmera, mas consegue, Fábio? Todo mundo está ouvindo, ok? Sim. Tô Todo ouvindo mundo está vocês. ouvindo? Certo. Gente, quando vem questões, né, Isabel, assim, de abuso, primeiramente, né, por mais que seja forte esse campo, tanto que, né, até a nossa câmera aqui também está em ajustes, né, mas esse campo ele é muito sensível. E a gente que atende uma pessoa, chega um caso assim de abuso, às vezes isso para a gente também pode ser forte. Qual que é o nosso papel ali? É sustentar o amor incondicional. Então, você, né, fez muito bem, você sentiu esse apoio ali da fonte, dizendo, né, não precisa agora fazer a troca, né? Então, eu sinto que você foi muito guiada, você foi sábia. E que bom também que chegou nesse núcleo, né? Por mais que ele seja sensível, isso mostra o quanto que um digging é profundo, né? E o quanto que você fez perguntas que trouxeram esse núcleo, né? Dessa dor. Vou pedir aqui só para a gente ver lá que a gente está. Não, a gente vai ter que dar Uma pausa? Fecha aí. Isso, agora você vai falar. Porque a gente está ajustando os aparelhos, eu tentando falar. Peraí. Gente, agora aumenta o Aumenta o volume. Tudo certo. Pronto, estou Perfeito. Vendo e ouvindo. É que enquanto a gente está aqui falando, o pessoal está ajustando tudo para que você consiga nos ver. Então, deixa eu só me centrar aqui, porque houve muita movimentação e eu preciso estar num lugar bem conectado para fazer essa resposta. Voltou. Ligar. Esse campo que você traz, amada, do abuso, né, você trouxe, inclusive, que é algo que mexeu com você. Então, sinto que foi, e mexeu não só com você, mas com o coletivo. Eu também aqui estou sentindo o campo muito, né, forte. E isso está vindo como uma cura coletiva. O que a gente faz quando chega um caso de abuso, que às vezes inicialmente não era nem um tema da sessão, mas chega nesse núcleo, né? Primeiramente, essa pessoa para estar chegando nesse núcleo e compartilhando com você, ela está confiando muito. Ela está confiando e ela está abrindo uma das principais dores dela, uma das principais vulnerabilidades. Então, ela precisa, nesse momento, de acolhimento, de ouvir, né? Uma pessoa que ouça, uma pessoa que dê o melhor para não se identificar e não ficar falando, mas que ela ouça, que ela emane amor incondicional para essa pessoa. E se você tem mais ferramentas de atendimento, você vai trabalhando depois a culpa que às vezes fica no sistema, mas sem sugestionar coisas. É muito importante numa sessão a gente não sugestionar as coisas, que a própria pessoa ela traga, através das perguntas básicas que a gente faz, o que ela está sentindo. Então, o que mais se requer num caso desse, né, que a pessoa sofreu abuso, é você acolher com amor incondicional. E como a gente trouxe anteriormente, finalizar esse choque-trauma, enviando para você esses medos, né, desse lugar de ser abusado, né? Porque se isso veio, quer dizer que está ligado com o medo inicial, concorda? Opa, foi puxando o novelo de lã, chegou ali nesse lugar desse abuso. Então, você vai liberando esse medo, né? Inclusive, ancestral, a gente vê esse choque-trauma, às vezes, dessa vida, e você falou, não vivi nessa vida, mas parece que é dos meus ancestrais. Então, você vê que também está no nível genético ali nesse campo. Então, você já vai reprogramando, pedindo para o Criador reprograma isso em todos os níveis, né? Fazendo essa limpeza, caprichando nesse momento de testemunhar, para que isso limpe do campo. E conforme vai limpando, você também vai sentindo essa limpeza. Jo, eu me senti desconfortável depois que chegou para mim. A gente conseguiu finalizar a sessão, ela se sentiu um pouco melhor. É natural que ela fique mexida, porque é um núcleo muito profundo. E você parece que também ficou um pouquinho, né, mexida ali. E tudo certo. A gente, como terapeuta, quando chega esses casos, fica também mexido. Então, é o caso depois de tomar um banho, igual você fez, pode ser você se conectar à fonte, fazer aquele enxágue bem caprichado e olhar onde que eu fiquei ali
engatilhada nesse atendimento. Eu vou enviando para a luz, então talvez tenha alguns medos em comum. Tem algum medo de talvez a pessoa ficou mal e será que eu sou responsável por isso, né? Então, assim, onde que em mim ficou o desconforto depois de uma sessão? Então, eu vou pedindo para o criador purificar e encaminhando para a luz, fazendo os downloads da autoconfiança. Eu confio que é a fonte que faz, né? E foi a fonte que conduziu esse seu atendimento. E você foi muito sábia em ouvir e ver que se ela fosse te atender depois não ia ser tão fluido, né? Então, as duas sentiram. Eu sinto que você foi bem guiada, assim, e soube ouvir essa guiança. E só da gente falar, parece que o campo aqui já melhorou, né? Tá vendo? Aham. Os aparelhos, eles respondem. É um tema que é da humanidade, não é só desse atendimento. O tema de abuso é tema da humanidade, né? Dessa era de aquário que a gente está vivendo, está procurando curar isso. Então, É. até os equipamentos vão respondendo, né? E aí agora a gente conseguiu agora subir mais essa energia. Vocês percebem a energia do campo, como é que ela fala? E foi tão forte isso que quando ela trouxe a partilha, ela também caiu. Ela caiu, eu disse, e agora? Daí fiquei na serenidade, me conectei à fonte, eu disse, que devo fazer, fonte criadora? E aí eu ia encerrar, me veio de encerrar, mas daí ela conseguiu voltar. Isabel, isso que é uma coisa assim, gratidão pela partilha, que isso acontece bastante nas sessões de teta, porque o sub está muito aberto. Então, e normalmente a pessoa não vem tratar a questão do abuso. Ela vem tratar outra coisa, mas o sub está ali e aproveita, né, aquele momento de cura com a fonte criadora. E daí, se por um acaso, nessa partilha de vocês, você não chegou a fazer essa parte da finalização do choque trauma, se você conseguir encontrar sua colega e perguntar para ela se você pode finalizar isso, você pode daí, quando a gente concluir aqui, fechar seus olhos lá na fonte e fazer esse comando. Fonte criadora de tudo que é comandado, finalizar todo e qualquer choque trauma relacionado a esse abuso para ela, né? Gratidão está feito testemunhar, porque tem muitas sessões, quando a gente chega nesses núcleos assim, que se a gente não finaliza choque trauma, às vezes não dá nem para seguir a sessão. É impressionante. Né? Às Às vezes a gente não consegue nem reprogramar, às vezes a gente não consegue nem. O download normalmente dá para fazer e dá uma amenizada boa, já dá uma boa ajuda. Mas às vezes aquela coisa só veio à tona para ter a chance de ter o choque trauma finalizado. Claro, depois a gente daí mais adiante, né? Nós estamos recém nas primeiras trocas. O digging é uma jornada infinita para o resto da vida. Foi lindo isso que a Jo falou, né? Porque daqui a pouco, no avançado, a gente vai ensinar auto-digging, que é você saber fazer tudo isso. Então, por exemplo, você fez esse atendimento e mexeu com você. Se você já tem a ferramenta do auto-digging, daí quando você termina o atendimento, você já faz um auto-atendimento para entender onde é que mexeu e daí libera, daí já fica bem, né? Tudo ótimo. Mas você pode fazer para ela e se você quiser já pode fazer para você também essa finalização do choque trauma, né? E daí eu vi alguém colocando aqui no coletivo, teria como a gente fazer essa quebra da dor do abuso para o grupo todo? Eu sinto que como a gente está falando especificamente da finalização do choque trauma de abuso, eu acho que vale a pena cada um botar na sua lista pessoal esse assunto. Porque é uma questão da humanidade. Quem não foi abusado teve algum antepassado que foi, né? Ou que abusou, né? Ou fomos abusadores em outras vidas. Então, esse é um tema mesmo, né? Então, coloquem nas suas listas pessoais, e isso são coisas assim que abrem realmente a vida muito quando a gente começa a tratar. Então, perfeito o sentimento de vocês de não continuar, mas a Jo já trouxe, né, tudo que importa, assim, mas eu só senti de trazer forte isso. Se por um acaso não chegou a fazer esse comando ainda, da finalização do choque trauma, quando a gente fechar aqui agora essa conversa, se tu conseguir fazer isso, com certeza já vai ajudar para vocês duas a fechar ainda mais esse campo. E, para Perfeito. fechar, né, esse campo de compartilhamento, você está preparada. Se isso chegou para você, você está preparada. Então, às vezes, alguns ouvindo, nossa, meu Deus, e se chegar uma pessoa assim para eu atender? Vai chegar se você estiver preparado para isso. É verdade. E se no momento da sessão você não está se sentindo preparado, pede ajuda para o Criador, que ele vai te trazer como conduzir. Tá? E lembrando, primordial, acolhimento. Acolhe a pessoa, ouça, evita ficar sugestionando, falando, amor incondicional, fonte me guia,
tá bom? Gratidão, Isabel. Perfeito. Gratidão, Gratidão. Só, Isabel, só trazer mais um ponto, acho que é especial, assim, que toda a nossa missão no autoconhecimento, uma das grandes missões do autoconhecimento é a gente chegar nos núcleos traumáticos. Porque são os núcleos que são as raízes, como a própria Márcia disse, sentiu que tocou na raiz. E o Theta Healing é sobre isso. O Theta Healing não é só um trabalho mental que você fica reprogramando crenças. As pessoas se confundem nisso. O Theta Healing é muito mais profundo. O Theta Healing ele vai no núcleo da questão, lá onde está o cérebro, lá no corpo emocional, é uma cirurgia. Teve sessões que eu já recebi, tanto da Jo quanto de outros terapeutas, que mesmo pós-atendimento, eu não fiquei totalmente bem. Porque eu fiquei integrando lugares de muita dor, de coisas assim muito profundas. E o processo ali, ele finalizou, mas ainda estava num processo de cura. É como que nem uma ferida que quando é tratada leva um tempo para regenerar. Então, isso Bem mais rápido, né? Mas exatamente, tem um tempo. Eu me lembro que teve processos que levou alguns dias para assentar aquele processo, assentar aquela cura, né? No meu ser, no meu cardíaco, né? Processo que eu sentia muito no meu cardíaco, meio que como se tivesse aberto, né? Como se tivesse uma cirurgia, assim, abriram, mexeram lá e ainda estava, sabe, reintegrando. E uma coisa que, quando a gente acessa o núcleo do trauma, primeira coisa é uma grande bênção. E esse suporte, esse acolhimento, ele é a base, porque é ele que vai, essa energia de amor incondicional, e sempre viu que a pessoa entrou num processo de um choro mais profundo, de um processo mais intenso, dá o comando, né? Criador te do que é, né? Você me permite finalizar esse trauma da melhor e mais elevada maneira. E o Teta fala finalizar, eu gosto de falar finalizar e enviar para a luz, eu gosto de botar essa energia toda para a luz. Porque finalizando ali é a cura do trauma, é o presente do Criador de estar fechando algo que ainda reverbera até hoje na vida da pessoa, através de sentimentos, de situações, de padrões, né? Então é uma oportunidade que a gente está recebendo. É natural a gente ficar um pouco vulnerável, um pouco nervoso, até mesmo a gente que já atendeu tantas pessoas, ali na hora a gente sente com a pessoa o processo, né? A gente tá ali e normalmente se a gente atraiu aquele caso, a gente também carrega um pouco disso. Então é uma cura coletiva que está acontecendo. Então é uma oportunidade única, né? Então só para trazer um pouquinho disso, assim que tem precisamos também, né, dentro de nós, saber que tem um processo, né? É um processo de integração. Ela ainda vai estar integrando, cada um que recebeu aqui o seu Dig ainda estará integrando, né, o que vivemos, né? E a importância do enxágue, né? O Pedro falou e me lembrou desse ganchinho, assim, a importância de acabou o atendimento, faz um enxágue, enraiza, faz a quebra energética e depois a gente vai falar um pouquinho mais, talvez com mais detalhes no avançado, sobre os atendimentos. Acabou o atendimento, faz uma limpeza do espaço ali em Teta mesmo, tenha sempre um incensozinho, prepare o seu campo de atendimento, porque é sempre bacana a gente estar circulando energia e purificando, né? E o Criador ajuda muito nisso. O Teta é maravilhoso. Gratidão, Isabel. Gratidão eu por tudo. Gratidão, amada. Eu vou pedir para Egli depois entrar em contato com a Evelyn para fazer ali um processo de cura nela, que entrou com uma enxaqueca forte aí. Deve estar vindo à tona algumas curas, se a Egli puder dar o ok, que daí aí no intervalo do almoço, aí conversar com a Evelyn para poder ajudá-la. Aí tem uns love backs, se a gente dá agora, a gente fecha com os depoimentos para Ok. ser. Ó, gente, vamos dar uns love backs dos atendimentos, a gente passa nas salinhas, né? A gente vai pousando para ir vendo como que o coletivo está. E, no geral, quero dizer que a gente está indo muito bem. Assim, as trocas estão muito profundas, né? Você vê o primeiro digging do curso que a gente faz troca e olha os lugares profundos que a gente está chegando, né? E é importante a gente, como instrutores, também dar alguns love backs para que a gente vá aperfeiçoando esse processo.
Um deles, gente, o que não fazer numa sessão de atendimento, numa sessão de DIC? A gente trazer as nossas percepções pessoais sobre o caso da pessoa. O bacana do Teta, ele é mais simples do que parece, gente. Eu estou fazendo as perguntas e a pessoa vai chegando nos lugares por ela mesma. Ela vai respondendo as perguntas e ela mesma vai dizendo, afirmando algumas coisas que eu vou percebendo que são crenças, que eu vou percebendo que são traumas. Pela leitura desse campo, que cada vez mais eu vou aperfeiçoando, eu vou percebendo, nossa, essa pessoa que parece que isso que ela falou é uma chave muito grande que precisa ser reprogramada. Beleza, vou botar um asterisco aqui. E eu vou ouvindo o outro, vou fazendo perguntas, e eu evito dar os meus depoimentos pessoais daquilo que está acontecendo na minha vida sobre aquele mesmo assunto. Por exemplo, se a pessoa fala, olha, eu tô vivendo uma situação de traição, eu tô me sentindo assim, você fala, nossa, mas e aí, como é que foi? Saber que eu fui traído também, lá em 1900 e não sei quanto, nossa, e foi muito difícil para mim. Aí quando você vê, o terapeuta tá precisando de terapia e tá conversando com a própria pessoa que está sendo atendida. Isso é o que Eu tô não fazer, exagerando. tá, gente? Eu tô exagerando, Só tá? vou deixar bem claro, isso que ela tá falando é o que não fazer. Você não vai virar Isso. comadre da pessoa ali na hora. Menina, eu também fui traída. Jesus, como é que esses homens fazem isso? Entendeu? Tem que tomar esse zelo. E a gente tá botando o volume mais alto, assim, não tô falando para uma pessoa específica, eu tô trazendo para todo o grupo, porque tá todo mundo aqui se aperfeiçoando. É pra gente realmente ter esse feeling, né? Igual alguns trouxeram aqui, olha, eu perguntei se ela sentia de fazer a troca. E ela percebeu o campo, e ela não ia ser uma sabotagem, porque às vezes a gente quer fugir da sessão e falar, eu não tô muito confortável. Mas não, ela sentiu, deixou a outra pessoa trazer se ela queria mesmo trocar, porque foi um caso muito de abuso núcleo, e ela não se sentiu confortável. Então, ela teve esse feeling, né? Então, se eu percebo alguma coisa que a pessoa não falou, eu pergunto primeiro para o criador. O criador é para eu trazer isso? E como que eu vou trazer isso? Né? Por exemplo, se a pessoa está ali trazendo um caso de traição, e eu estou percebendo que tem uma pista que o criador quer dar, sei lá, de talvez conseguir acessar aquele auto-amor, para ela não estar conseguindo entender o aprendizado que tem por trás. Eu posso, com muito jeitinho, perguntar, amado, faz sentido para você que talvez você precise disso aqui? Tá me vindo no campo, você me dá essa permissão? Isso faz sentido para você? Só que eu só trago ali aquilo que o criador talvez esteja pontuando, mas não é a minha personalidade. Eu não posso falar, olha, você que se separou, olha, eu acho que você fez bem em separar mesmo. É muito difícil, né? Quando tem esses casos assim, os meninos sofrem. Você vê que eu tô aqui entrando num lugar de amiga que tá sentada numa mesa compartilhando, tomando um shake. Não, eu tô aqui no atendimento. Então, eu vou ser uma terapeuta, eu vou me firmar na escuta, fazer as perguntas específicas, e essa escuta, ela é tão importante porque essa escuta é que vai me dar chaves do que precisa ser trabalhado, tá? Então, se a pessoa falou algo, não tá claro se isso é o núcleo da questão. Criador, o que eu posso perguntar para esclarecer ainda mais, eu saber o que precisa reprogramar? E o criador vai trazendo. Você acha que foi bom isso que eu estou trazendo? Quer complementar com mais algum ponto? Acho que tá. Outra coisa, falar mais do que a pessoa, né? O que não fazer? Falar mais do que a pessoa, ficar falando ali, elucubrando. Julgamentos e opiniões pessoais, não. Isso, se você está identificado com o processo do outro, pede sustentação para o criador. O criador me dá sustentação nessa sessão. Quando acabar, eu vou me trabalhar, eu vou ver o que eu preciso trabalhar em mim mesmo. E também o tom das perguntas. Não entre num tom de julgamento, porque o julgamento, ele tem uma nuance, né? Eu vou até tentar, para mim é difícil, às vezes, até trazer esse exemplo, mas, por exemplo, finge que eu estou atendendo uma pessoa, e essa pessoa vai ver que ela não foi nem atraída, foi a que traiu. Só que essa pessoa está numa sessão para se curar. Quem sou eu para julgar essa pessoa que traiu? Ela precisa de apoio. Ela é um ser humano e ela está aqui confiando em mim. Então, eu não vou ficar dando indireta, perguntando de forma ali com um julgamentozinho no fundo, né? Tipo assim, mas você acha mesmo que essa pessoa merecia isso? Ou, sei lá, sabe? São nuances, temperaturas. A gente fala uma coisa, mas o que a gente fala é além das palavras. Tem a energia. Então, que a gente cuide, inclusive, da energia com a qual a gente vai perguntar, tá?
E dentro desse ponto específico, isso aí que a Jo tá falando é precioso, gente. E daí você pode lembrar que você tá com a fonte criadora. Você pode falar, não, legal, Jo, mas eu sou um ser humano, eu acabei julgando. E aí, se eu tô julgando, o que que eu faço? A pessoa não vai saber, você vai estar em silêncio, ela vai achar que você está lá de boa na fonte, e você realmente está de boa na fonte, e você faz fonte criadora de tudo que é comandado em silêncio, fonte criadora de tudo que é comandado enviar todo o julgamento que eu estou sentindo dessa pessoa agora para a luz de Deus substituir por amor incondicional, gratidão, está feito, está feito, está feito, mostre. Daí você se reprograma rapidinho, depois vai aprofundar que tipo de download que é esse, é meio band-aid, é meio rápido ali, depois você pode se tratar melhor, mas pelo menos para você entrar no amor incondicional, para você conseguir seguir dentro do amor incondicional, Isso, né? isso. E sabe que isso aqui, gente, não é. Ah, a Jo tá brigando, a Jo tá falando comigo. Gente, isso aqui é um ajuste. Nós somos todos aqui aprendizes da fonte. Então, se a gente consegue dar um direcionamento, só acolhe, vê ai, como que eu posso aperfeiçoar, sem também se colocar para baixo. Tá todo mundo aprendendo e o nosso papel é também dar esses logbacks, tá? Para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar. Vamos fechar com a Lourdete, então, daí a gente vai pro nosso Simbora. almoço, então. Ah, só tem uma coisa só que é importante, irmão. Você pode, inclusive, dar um depoimento. Que eu sinto que, no geral, a gente foi muito bem e a gente tinha assim, pincelado isso ontem, mas eu acho que só para reforçar, que agora a gente vai estar, né, fazendo mais atendimentos, downloads são só downloads de sentimentos e virtudes luminosas. Porque lembra que o que quer que instalemos passa a vibrar dentro da pessoa e atrair a realidade dela. Então, por que a gente está falando isso, Pedro? Porque eu tava na formação de instrutores e não ouvi essa informação no DNA básico, nem no avançado, nem no digging. Aí no Rio de Janeiro eu tava fazendo a formação de instrutores para dar os cursos. Aí lá eu fazendo a formação numa futura instrutora. Aí ela falou assim, como é que é? Ele tava fazendo troca. Tava fazendo a troca e a dor dela lá era um problema lá que ela tava passando. Era tipo assim, você lembra? Eu não lembro direito. Sei Uma que coisa negativa. ela tava com, tipo assim, eu sei viver, eu sei o que é, tipo assim, eu sei o que é ter o que é o sofrimento, porque se a pessoa souber o que é o sofrimento, ela não vai sofrer mais. Então eu pedi para fazer esse download. Você sabe, você me permite fazer o download do que é o sofrimento através da perspectiva de Deus, para que você compreenda o que é o sofrimento, porque para se afastar e nunca mais ter. Foi tipo uma coisa assim, sacou? Assim, na hora ela bem concentrada assim, ela não pode. Ai, download negativo não pode ser feito. Por mais que você ache que se a pessoa souber, né, o que é, ou O que é medo? o que é o medo, o que é uma traição, por mais que não, se você quer, às vezes você acha que se a pessoa souber, ela não vai fazer, mas não, se você coloca aquilo, ela passa a vibrar naquela realidade. Então, sempre, e daí quando você tiver dúvida, nossa, até por exemplo, eu vou fazer download eu sei o que é um desafio. Também não precisa, gente. Você pode trazer, eu sei como superar os desafios, até pode ser, mas de alguma forma pode até ser que a pessoa fique atraindo superação de desafio. Não estou dizendo para você ficar tão cri-cri assim, mas sempre opte por. Então, eu sei como ver uma vida sem desafios ou com leveza. Perceba sempre como trazer aquela informação que você quer trazer da forma mais elevada possível. E se for algo negativo que você quer tirar, eu sei como viver, lembrando da regrinha, eu sei como viver sem X. Sem aquela coisa. O Pedro estava no curso de instrutor e chegou com isso. Então, assim, tá todo mundo se aperfeiçoando. Relaxa. Exatamente. Ó, uma criança precisa anotarem, a Vaiana falou que ela sempre identificava que estava atraindo desafios na vida dela. Toda hora. Não era um desafio atrás do outro. E aí ela falou, criador, o que está acontecendo? E aí o criador falou, é porque você tem a crença de que você precisa ter desafios para se superar. Então a crença é, eu preciso de desafios para me superar. Envia para a luz essa. E aí envia para a luz essa crença e substitui de que você pode crescer sem desafios, que você pode evoluir sem desafios, sem atrair desafios constantemente.
Boa. Muito bom. Nossa, essa aí já dá para. Já faz essa aí para nós, já faz um geralzão aí, essa aí. Quem Vocês querem conhece, reprogramar nossa, essa? Vocês querem reprogramar essa crença? por Peraí. favor. Já Então, repete, pergunta. então, deixa eu me concentrar aqui. Vocês me permitem então enviar para a luz a crença: eu preciso atrair desafios para me superar e substituir por eu sei crescer, eu sei evoluir, sem atrair desafios constantemente para a minha vida. Eu posso crescer através de infinitas formas positivas e elevadas. Você me permite? Sim? Sim. Me diga sim, se você quiser receber. Nossa, Esse aí já vai resolver metade da nossa encarnação, gente. Obrigada, irmão. Obrigada, Fonte. testem aí. Eu preciso atrair desafios para me superar. Ó, O meu ainda deu, vou precisar de um digging. é. Se mantém é porque ainda precisa Escavar. escavar, fazer o digging, como a gente. Já é um bom atendimento esse, hein? Cara, Quem liderou aí? Levanta só, já vê se já mudamos algumas realidades aí. Vitória. Aí o Daniel, ele liberou, Dani. Isso, gente, que a gente acabou de falar aqui, toda vez que você fizer uma reprogramação, se por um acaso ela não entrar da forma que, né, teoricamente deveria, ou se entrou agora, uma semana que vem você testa, ela voltou, anota, porque daí isso é material para o seu digging. A função do digging é fazer as reprogramações serem duradouras, porque às vezes numa reprogramação rápida pode ser que volte, mas se você fizer um digging verdadeiro até o fim lá, chegar numa raiz, nunca mais vai voltar aquela programação, se Deus quiser. Mas pode ser que algumas. Mas alguns pode ser Novas que mais camadas, volte, pode ser que venha. novas camadas. Ludete, então, pra gente fechar aqui com chave de ouro. Um pouquinho intenso. É isso. Oi, amada. Oi, amada. Oi, amados. Que Então, quadro lindo, eu adoro esse Que quadro linda. seu. eu tô Uau. aqui me testando. Porque, assim, ó, uma das coisas que eu pedi para a pessoa que me atendeu trabalhar comigo, eu disse, olha, eu tenho pânico de ser vista. É impossível para mim. Eu queria, sim, levantar a mãozinha para que, de repente, a Jordana me escolhesse, mas não, eu não tenho coragem, eu não vou levantar. É pânico mesmo, pânico eu tinha. E agora eu estou aqui, eu quero ver a galeria, eu quero ver que vocês todos estão me olhando. Sim, são 100 e poucas pessoas aqui. Então, sim, é possível para mim, eu tenho coragem. Que Gente, linda! legal, é muita gente. Olha, eu estou 3 anos na Uni, eu fiz muitos cursos já, você sempre pede quem quer falar, e eu, nossa, se eu pudesse me enfiar embaixo da mesa, eu me enfiaria. Então, eu estou gostando muito dessa sensação de estar aqui, de estar conseguindo falar. É como eu estou testemunhando, eu estou me sentindo. Tô me observando, tô vendo que é capaz, eu posso me enrolar até naquilo que eu quero falar, mas vocês podem me ver, isso é libertador, gente. Uau. Gratidão do fundo do meu Nossa, gratidão. coração. A pessoa que me atendeu, essa moça que perdeu a filha, e eu senti um amor enorme, assim como quando eu vi ela na tela, e ela também por mim. E não vou resumir muito as questões, porque cai muito em tudo o que já foi falado. A gente vai lá para a infância, as coisas que nós ouvimos dos nossos pais. E, e é isso, gente. No caso de abuso, eu nasci de um abuso. Então, nós nem entramos nesse núcleo. Eu acredito que
o medo de eu ser vista é até mais profundo do que aquilo que eu trabalhei no Digging. Eu acho que é lá da vida intrauterina, porque se tivessem me visto antes dos 6 meses de gestação, eu teria morrido, entendeu? Era medo de morrer, eu teria morrido. Talvez seja isso, eu não sei. Mas se o meu inconsciente sabe, na hora eu pedi para que tudo aquilo que eu não soubesse, que atrapalhava o meu medo de se expor, que era pânico mesmo, pânico, que fosse curado naquele momento, além daquilo que a moça que estava me atendendo estava comandando. Então, o Criador de tudo que é fonte, eu amo ser tua filha, eu amo isso que está acontecendo aqui. E, amados, é, eu e a minha colega financeiramente estávamos em polaridades contrárias. Eu tenho um pouco de escassez financeira, ela tem abundância financeira, porém, o sentimento de menos-valia é igual, entende? Então, assim, ó, não é o dinheiro que a gente pode ter milhões, trilhões, enquanto a gente não achar o valor real de quem nós somos, que é o valor interior, não importa. Não importa o dinheiro, não importa os cargos, os rótulos, o que vale mesmo, o que é verdadeiro, é a nossa essência, é o amor incondicional que reside dentro de nós e é o amor do Criador por nós. Então, gratidão, egrégora do Theta Healing, gratidão, meus irmãos, companheiros de jornada, estou com vocês em muitos outros grupos da Uni. Gratidão, Uni, vocês mudaram a minha vida desde 2021. Eu queria muito dizer isso para vocês sempre. Eu não tinha coragem, eu não tinha coragem. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Gratidão, Ludete. Vitória da luz e do amor e da expressão. E você já trouxe uma mensagem para o grupo, olha que poderoso. Você se expressou e já trouxe uma mensagem. Me botou para chorar aqui, menina. Que coisa mais linda, que bom te ouvir, amada. Que bom que a gente está junto nessa família. Que bom que você falou gratidão, fonte, por essa cura, porque a gente merece ouvir você, assim, sabe? Linda mesmo, linda. Uma honra você estar na nossa família. Gratidão. Gratidão, Ludete. Gratidão. Gratidão, minha Brilha. Eu agradeço a minha coragem. Yes! Linda. gratidão, amada. Maravilhosa. Gente, que intenso. Beijo. E aí, Vocês são muito fica essa lição e esse aprendizado, essa relembrança para a gente entrar para o nosso almoço, que é o quanto que o mundo está perdendo por você não se expor. O quanto o mundo está perdendo por você não ser a luz que você veio para ser. O quanto o mundo está perdendo, Quanto ele pode ganhar. ou o quanto que ele pode ganhar quando você se expressa, quando você traz aquilo. Você disse sim. Quando, imagina, nós estamos com um grupo aqui de 132 pessoas, com algumas pessoas estão com 2 pessoas na mesma câmera. Imagina se esse grupo aqui escolhe superar a barreira da Está expressão escolhendo. e escolhe viver essa jornada de levar isso, ajudar outras pessoas. Isso realmente tem uma potência muito grande mesmo. Então, que você possa meditar sobre isso. O que o mundo perde se eu não sair da toca? O que o mundo perde se eu permanecer ainda simplesmente eu e algumas pessoas conhecendo ou tendo acesso àquilo que eu tenho? Eu me lembro no meu início, quando eu compartilhava essas ferramentas para outras pessoas, muitas pessoas me achavam doido, assim. E falando, o Pedro pirou agora de vez. Mas eu continuei, né? E eu fui encontrando as pessoas que falavam a mesma língua. E assim eu fui conhecendo pessoas que realmente acreditavam na mesma coisa que eu acreditava. Ou que, na verdade, elas nem sabiam que acreditavam nisso, mas tinham um grau de abertura dentro delas.
E assim, essa família de alma, tanto online como aqui nós já estamos nos reencontrando, quanto fisicamente, presencialmente, a gente vai encontrando aquelas pessoas que falam a mesma língua. Mas desde que a gente abra um pouquinho essa porta, porque são muitos coraços que a gente cria, né? Muitos bloqueios. A gente Traumas, né, que a gente já viu. Então, quanto mais a gente realmente faz digs, aprofundamentos nesse tema da exposição, do se expor, realmente bênçãos inacreditáveis o mundo recebe. Porque você é um sol. E saiba que nós somos irmãos de caminhada e a gente vai estar eternamente te ajudando a despertar na sua totalidade esse sol. A gente também está aqui buscando acordar todo dia esse sol, porque você nasceu para iluminar o mundo. E pode ter certeza que você encontrou uma família aqui que não vai desistir de você nunca, que nós estaremos juntos mesmo. É, Tem a família de sangue, mas tem a família de alma, a família espiritual, e a gente se encontrou. E essa é a coisa mais importante que existe, é a gente encontrar com aqueles que são da nossa tribo, da nossa família. E você encontrou, por mais que a gente está aqui à distância, nós estamos unidos no coração, e em breve vamos nos encontrar presencialmente, se o Criador desejar e assim quiser, porque nossos corações querem e com isso a gente vai se fortalecer cada vez mais para criar essa nova terra que o Criador pediu para a gente criar aqui, né? É isso, amamos você muito. Sem palavras. Gratidão. Namastê. Chai. Jai, Salabona, Ubuntu, Mitakuyo e assim, Elakesh, Alakim. Bom almoço, a gente volta às 14h30. 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 Beijo, família. Um beijo.